Olá a todos. Bem-vindos à conversa com os astros sobre as principais influências astrológicas para o mês de março. Comigo, Cláudia Matias, e com o Ricardo Neptuno. Olá, Ricardo. Vamos ter um mês de março repleto de eventos astrológicos marcantes, com eclipses, retrogradações e muitos movimentos entre os signos de Peixes e Carneiro. Olá a todos, sejam bem-vindos. Também agradeço-vos por estarem aqui presentes e, tal como a Cláudia disse, portanto, vamos analisar o mês de março, que está recheado de eventos astrológicos importantes e, desde logo, eu vou conversar aqui com o planeta Mercúrio, que no dia 3 de março entra no primeiro signo do zodíaco, Carneiro. Desde logo, Mercúrio em Carneiro vai ter aqui o impacto que pode beneficiar os nativos que tenham Sol ou o próprio Mercúrio em Carneiro, logicamente, mas também nos outros signos de Fogo, Leão e Sagitário. Por outro lado, podem criar aqui mais tensão ou dificuldades aos nativos ou que tenham o planeta Mercúrio em Balança, Caranguejo ou Capricórnio. Sendo que Mercúrio vai estar entre o dia 3 e 15 de março em movimento direto em Carneiro. E, portanto, estamos a falar que neste primeiro signo do dia, que é muito de ação, muito de avançar e ir em frente, vai fazer com que os pensamentos sejam mais rápidos, a nossa comunicação mais ágil, também havendo aqui uma propensão para começarmos, iniciarmos novas aprendizagens, adquirirmos novos conhecimentos, cursos ou formações. Mas o reverso da medalha de Mercúrio em Carneiro é também a necessidade de primeiro refletir para estruturar bem o pensamento, para não entrarmos numa reatividade e numa impulsividade irrefletida, porque não pensamos primeiro antes de comunicarmos ou de expressarmos verbalmente aquilo que queremos. Também outro aspecto importante desta estadia de Mercúrio em Carneiro é o facto de não haver aqui muita paciência para haver a continuidade. Portanto, é muito bom a nível de iniciar, do início, do ir para a frente, mas depois manter, avançando, depois indo mais longe, mais além, rapidamente se esgota essa energia e daí que eu trago esta proposta para refletirem sobre este trânsito de Mercúrio em Carneiro no próximo mês, que é como aproveitar este ímpeto de ação na mente, mental, mantendo, por um lado, foco e persistência ao longo do tempo. E Mercúrio, que vai estar em movimento direto até ao dia 15, porque a partir daí vai passar a movimento retrógrado. Sendo que, desde há poucos dias atrás, no final de fevereiro, em que o Marte ficou direto e que tínhamos todos os planetas diretos, apenas 6 dias tivemos os planetas todos eles diretos, porque se Mercúrio entra no dia 15, Vênus entrará já no dia 2 de março, logo também no início do mês, também fica retrógrada. Portanto, todos os planetas podem ficar retrógrados, à exceção do Sol e Lua, e, portanto, estamos a falar aqui do planeta da comunicação, da mente, aprendizagem, que vai revisitar Peixes já no final do mês, a partir do dia 30, mas Vênus acontece também, este movimento também vai retrogradar entre Carneiro e Peixes. Tendo que, obviamente, numa fase inicial onde vai acontecer a retrogradação em Carneiro, os nativos, ou que tenham Vênus, ou que tenham também Mercúrio, no signo de Carneiro, Balança, Caranguejo ou Capricórnio, sentirão eventualmente esta retrogradação com mais dificuldade, e depois, quando estes planetas revisitarem o signo de Peixe, aí serão mais os nativos, obviamente, de Peixe, mas também de Virgem, Gêmeos e também Sagitário. Sendo que retrogradação e que está muito agora em voga nas redes sociais, e principalmente Mercúrio, não é mais do que uma ilusão de ótica vista do ponto de observação em que estamos, que é o planeta Terra. Portanto, parece que o planeta se movimenta para trás. E muitas vezes, como disse há pouco, está nas redes sociais, principalmente o Mercúrio,
e às vezes acaba-se por criar aqui algumas brincadeiras, mas também criar aqui alguma ideia de má sorte, de que as coisas correm tudo mal durante as retrogradações. E eu trago aqui também para vos fazer refletir que não é mau ou necessariamente mau parar para reavaliar e repensar aquilo que eventualmente estava a ser feito. Sendo estas retrogradações do primeiro signo do zodíaco, do fogo de carneiro, para o último signo do zodíaco, a água de peixe, nós estamos a falar aqui que pode gerar conflitos internos entre ação e introspecção, uma dificuldade entre equilibrar impulsos, tipicamente de carneiro, e emoções mais piscianas, mas estás aqui uma oportunidade para, lá está, reavaliarmos os valores de Vênus, muito associados a esse tema, ou os pensamentos, muito associados a Mercúrio. E, portanto, esta nossa reavaliação pessoal que nos traz aqui também uma boa reflexão e nas retrogradações, que é um bom trabalho interno de ser feito, que é de que forma valorizamos a nossa intuição e a projetamos, por um lado, na comunicação mercuriana e nas relações venezianas. E, avançando ao longo do próximo mês, nós temos depois a lua cheia. Esta lua cheia, que é a lua cheia de Virgem Peixe, que ocorre no dia 14 de março, ela ainda pertence ao ciclo lunar que se iniciou no último dia do mês passado, 28 de fevereiro, e, portanto, pertence ao ciclo lunar de Peixe. E o que nós temos, neste caso, é que esta lua cheia tem a particularidade de se dar com um eclipse lunar total. Os eclipses acontecem quando nós temos aqui a lua que está conjunta ao nodo sul, portanto, os eclipses acontecem sempre ou numa lua cheia ou numa lua nova, e quando estas acontecem em conjunção próximas, portanto, aos nodos. Neste caso, temos aqui a Lua em Virgem, conjunta ao nodo sul, e do lado oposto, o Sol, que está conjunto ao eixo, está conjunto ao nodo norte, assim é que é. E este mapa que vos trago, e a hora também ali indicada, é para Portugal, e estamos a falar que toca precisamente no eixo ascendente-descendente. Portanto, muito aqui também com um forte impacto, esta lua cheia, além do eclipse, também aqui para Portugal, trazendo aqui esta necessidade de nutrição emocional que pode vir através do serviço de Virgem e da doação ao outro. Muito também tópico a nível de pisciano. Portanto, estamos a falar do eixo do serviço, mas esse serviço sendo colocado com ordem e o pragmatismo tipicamente da lua em Virgem, daí que é preciso saber separar o que pode realmente nos levar à cura emocional. E esta lua cheia traz esta iniciativa, esta proposta, e é, como sempre, o culminar, o ponto máximo da lunação, esta que será a última lunação do ano zodiacal e que acontece então com o eclipse. Este sendo o eclipse lunar, estamos a falar que é a Terra que se atravessa entre o Sol e a Lua e será visível em Portugal, portanto, por volta da hora que está ali indicada, será o ponto máximo deste eclipse, portanto, no início, ao nascer do dia, que se vai dar. A Lua, portanto, vai adquirir um tom avermelhado, é chamada Lua de Sangue, sendo que este eclipse lunar total, a melhor zona geográfica para ser visto será no continente americano, mas também poderá ser parcialmente verificado e, se o tempo assim o permitir, no dia 14 em Portugal. Portanto, fica aqui, portanto, há sempre um fascínio
por causa dos eclipses. É, obviamente, um evento astrológico importante, sem dúvida, mas também aqui o fascínio que normalmente leva as pessoas a serem eclipses e, como veremos mais à frente, sendo um eclipse lunar, acontece com a lua cheia, e a seguir vamos ter depois o eclipse solar quando acontecer a próxima depois lua nova a seguir esta lua cheia. Mas março tem vários eventos marcantes e desde logo, Cláudia, o início de um novo ano zodiacal, porque o ano novo do zodíaco não coincide com o ano civil, mas sim com o Sol em Carneiro e com o equinócio da primavera. Cláudia. Vou começar então por explicar, para quem não saiba, porque é que a entrada do Sol em Carneiro corresponde ao Ano Novo Astrológico. Conforme sabemos, quando o Sol, no seu percurso anual aparente, cruza a linha do Equador, no sentido de sul para norte, ocorre o equinócio da primavera no hemisfério norte e o equinócio de outono no hemisfério sul. Esse ponto de interseção entre a eclíptica e o Equador é designado por ponto vernal e corresponde ao grau zero de longitude zodiacal, isto é, o primeiro grau do zodíaco ou os 0 graus de Carneiro. Logo, a passagem do Sol no ponto vernal marca o começo de uma nova volta do Sol na sua trajetória anual aparente e o início de um novo ano astrológico. O signo de Carneiro tem assim analogia com o começo da primavera e o irromper da natureza que ocorre nessa altura do ano. Por tal, é um signo que representa os inícios, relaciona-se com o impulso para a ação, as iniciativas pioneiras e inovadoras, a coragem, a competitividade, a afirmação da singularidade e a independência. Por outro lado, o impulso de Carneiro também pode traduzir-se em impetuosidade, irritabilidade e conflituosidade. O trânsito do Sol em Carneiro, que este ano decorre até 19 de abril, tende a facilitar particularmente a expressão pessoal dos nativos de Carneiro, Leão e Sagitário, e a desafiar sobretudo os nativos de Balança, Caranguejo e Capricórnio para testarem a validade das suas posições através do confronto com ideais e vontades diferentes dos seus. E no caso específico dos nativos de Balança, pode também implicar uma redução da sua vitalidade. Como a entrada do Sol em Carneiro corresponde ao Ano Novo Astrológico, o mapa deste momento é um indicador muito importante das energias que marcam o ano zodiacal, que decorre até ao próximo equinócio da primavera, em março de 2026. Este é um mapa com muita informação, mas vou focar-me sobretudo nos aspectos mais relevantes ao nível pessoal. E temos aqui, para começar, uma concentração de energias entre os signos de Peixes e Carneiro, que representa uma proposta de afirmarmos a nossa individualidade, mas com o entendimento de que estamos todos interligados e fazemos todos parte de um todo maior. Mercúrio e Vênus, que também fazem a ponte entre os signos de Peixes e Carneiro através do seu movimento retrógrado, encontram-se em conjunção ao Sol, a pedir-nos uma revisão dos nossos valores e padrões de pensamento, de modo a usarmos a nossa força de vontade de forma mais construtiva e em prol do bem comum, como indica a ligação destes planetas com Plutão. Por fim, o regente de Carneiro, que é Marte, encontra-se em Caranguejo, signo regido pela Lua, e a própria Lua lidera o modelo planetário deste mapa. E estas posições de Marte e da Lua salientam também a importância de darmos atenção às necessidades emocionais, não só às nossas, mas também às dos outros. Este é um ano que nos pede a ação, mas com ponderação e realismo,
pois os riscos de ilusão, de confusão e de imprevisibilidade estão bem presentes neste mapa. Avançando para o final do mês, no dia 29, temos uma lua nova e eclipse solar parcial em Carneiro. Os eclipses solares, tal como as luas novas em geral, proporcionam o início de novos ciclos e a definição de objetivos para o futuro. Mas estas lunações mais intensas trazem também um apelo de revisão do passado, que é simbolizado pela ocultação, neste caso parcial, do Sol pela Lua. De modo a tomarmos consciência de hábitos que já não servem o nosso processo de desenvolvimento e que precisamos de largar. E os efeitos desta lunação tendem a estender-se até ao eclipse solar seguinte, que este ano ocorrerá em setembro. Esta lunação pode ser, assim, particularmente desafiante para os nativos de Carneiro, Caranguejo, Balança e Capricórnio, que têm a necessidade de fazer escolhas que sejam simultaneamente refletidas e totalmente livres. A lua nova de Carneiro dá início a um ciclo que propicia a busca de nutrição emocional através, sobretudo, das iniciativas e ações que nos permitam afirmar o nosso valor individual. E sendo o eclipse, pede-nos também para revermos atitudes impulsivas, ações precipitadas, reações emocionais bruscas que tendemos a usar muitas vezes como forma de afirmar a nossa independência. Sermos independentes implica, sobretudo, fazermos nossas próprias escolhas e lidarmos com as consequências das mesmas. Mas não deve impedir-nos de escutar os outros, para depois decidirmos seguir ou não as suas opiniões. E no dia seguinte, Neptuno, o regente moderno do signo de Peixe, deixa este seu signo, onde tem transitado nos últimos 13 anos, e faz o primeiro ingresso em Carneiro. No respeito à influência deste trânsito nos signos, em termos muito gerais, podemos dizer que para os nativos de Leão e Sagitário, que têm o Sol nos primeiros graus destes signos, Neptuno em Carneiro potencia a conexão com a dimensão espiritual, a compassividade, o altruísmo, a criatividade, e os mais desafiados são os que têm o Sol nos primeiros graus dos signos de Carneiro, Balança, Caranguejo e Capricórnio, que tendem a sentir redução na sua energia, sensações de confusão ou decepção. Para Carneiro e Balança, o objetivo principal é aumentar a sua sensibilidade aos outros e desenvolver a dimensão espiritual. Enquanto para Caranguejo e Capricórnio, a proposta relaciona-se mais com desfazerem as suas preconceições erradas e tornarem-se mais verdadeiros consigo próprios. Neptuno demora entre 13 a 14 anos em cada signo. Logo, reflete sobretudo ao nível geracional e coletivo. Mas Neptuno também representa os nossos sonhos e aspirações pessoais. E quando transita em Carneiro, o signo que apela à afirmação da nossa individualidade, coloca-nos sobretudo o desafio de decidirmos sobre a nossa adesão ao sentimento coletivo, que é representado por Neptuno, de acordo com os ideais com que nos identificamos verdadeiramente e a título pessoal. Isso não significa que não possamos ser empáticos e compassivos com o sentimento de quem perfilha ideais diferentes dos nossos, mas sem que isso nos leve a identificar-nos com algo que não representa os princípios em que acreditamos. E para concluir, fica aqui o calendário com as datas dos ingressos, das mudanças de movimento e das fases do ciclo lunar que ocorrem durante o mês de março. Despeço-me com votos de um excelente mês de março para todos. Também agradeço a vossa presença e por estarem desse lado.
Mais uma vez, muito obrigado. E ficam aqui os nossos contactos, meus, Ricardo Neptuno, e também da Cláudia Matias. Podem também seguir-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e Facebook, sendo que a conversa com os astros vai ficar em primeira mão exclusivo, disponível na nossa comunidade do WhatsApp, que é gratuita, é a comunidade de Peixe Aquário. Se ainda não estás lá, junta-te a nós. Nós lá partilhamos também várias coisas ao longo do mês e a conversa com os astros depois vai ser disponibilizada mais à frente para todos, também nos nossos canais do YouTube. E claro, quer eu, quer a Cláudia, estamos disponíveis, se assim sentires, e quando precisares, para teres uma consulta de astrologia, ficam aqui os nossos contactos e esperamos por ti, quanto mais não seja, no próximo À Conversa com os Astros. Obrigado, um bom março de 2025 e fiquem bem. Obrigado.